Olá, amada, olá, amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes espirituais para que você se reconecte todo dia, gentilmente, suavemente, com a sua essência, com quem você realmente é. E hoje estão todas as equipes aqui. São as equipes dos 3 sistemas. Do Vórtice Violeta, que é um sistema para você que tem como essência, né, que você se reconecte com a sua quinta essência, com o seu ser mais profundo. O Terra de Vênus, que é um sistema para você harmonizar as relações nessa dança, né, nessa tessitura que são as relações. Então ele serve para você tratar energeticamente questões com outras pessoas ou outras situações, ou até mesmo com arquétipos internos. E o Portal de Júpiter, que é um sistema que serve para trabalhar suas manifestações nessa dimensão. Essas 3 equipes hoje se reuniram para trazer uma mensagem muito relevante, seja porque ontem nós falamos sobre recursos, seja porque nós estamos numa semana de lua minguante. A gente quer falar um pouquinho sobre encerramentos, sobre a importância de fazer os encerramentos que têm que ser feitos. Lidar com os processos que a vida traz não é uma coisa simples, porque são muitos processos ao mesmo tempo, são tempos modernos com muitas questões acontecendo simultaneamente. Isso torna a vida das pessoas uma coisa muito confusa e muito difícil de administrar. Quando a gente olha as crianças e vê como elas são leves e encantadoras, isso vem em grande parte porque elas não têm pendências. Elas estão vivendo o presente, elas evitam ao máximo guardar coisas, rancores por muito tempo. Elas já se voltam para si, para os seus brincares de forma muito mais intensa, e elas vivem o momento, elas vivem o dia. Só que os adultos, eles vão acumulando coisas, seja porque há uma dinâmica para isso, né? Você precisa honrar os compromissos que você assumiu há tempos atrás, seja porque é um padrão também, é difícil desapegar. Mas manter a leveza e encerrar os processos, tudo isso é a chave para você conseguir seguir em frente com uma visão mais clara e límpida da vida, inclusive uma visão mais positiva da vida. Nem sempre a gente encerra processos suaves ou indolores, mas continuar a carregar aquela dor não é uma garantia de que aquela dor não se repetirá. E a ideia aqui não é normalizar o abuso, a dor ou qualquer coisa que tenha acontecido antes, mas sim entender que carregá-lo hoje, principalmente se essa situação não se repetiu mais, não é uma garantia de que você nunca mais vai se enfiar numa situação igual a essa. Às vezes a gente guarda algumas mágoas como um alerta. Eu fui enganada uma vez, posso ser de novo, não posso me esquecer que fui enganada para que eu não seja enganada de novo. E não é assim necessariamente que funciona.
Você não foi enganada porque você não sabia que não podia, que poderia ser enganada. Geralmente você foi enganada porque existia um gatilho ali que foi acionado. E é muito mais importante lidar com o gatilho de uma carência, ou de uma ambição, ou de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, do que guardar ativamente a memória daquilo. Guardar e reforçar essa memória. Esses encerramentos também valem para questões de ordem física, objetos, lugares, histórias que, enfim, coisas, né, que guardam histórias que já não fazem mais sentido. Essa diminuição da bagagem desnecessária é que mantém a pessoa ativa e tranquila para continuar a jornada sem carregar muito peso, carregando só o peso que ela realmente precisa. Às vezes as pessoas querem muitos recursos para sustentar coisas que elas não precisam mais estar sustentando. Seja em termos práticos mesmo, aquela famosa limpeza financeira de olhar todos os débitos automáticos que caem na sua conta e você nem lembra mais que fez aquela assinatura. Sejam coisas mais complexas como relações ou cursos, coisas que passaram seu tempo e você ainda está ali tentando sustentar aquilo. Entender o encerramento é muito importante, muito importante. E o encerramento é um processo. No tarô, a carta da morte é a carta número 13. Mas a carta da ressurreição é a carta número 20. Então, você tem uma jornada ali de arcanos entre o 13 e o 20, das várias etapas que essa morte traz. Você vai ter seu momento de tranquilidade, de temperança, mas você também vai encontrar o diabo, você vai ter uma torre, né? Você vai ter aquelas coisas desabando porque não se sustentam mais. Você vai encontrar a estrela para te guiar, mas você pode se perder na parte sombria da lua, até que venha o sol, até que a luz se faz, até que o renascimento aconteça. Encerrar ciclos não é fácil e a gente não vem, ou melhor, a gente não tem uma cultura que nos ensina a encerrar ciclos. Então muitas vezes as pessoas evitam encerrar ciclos porque elas não sabem como elas vão fazer. Isso vale para relacionamentos, isso vale para amizades, isso vale para trabalhos, para situações ali que estão incômodas. A melhor forma de lidar com o encerramento é primeiro tomar consciência do porquê que esse encerramento está se fazendo necessário, o que é que está te incomodando. Onde é que aquilo não funciona mais? Para você também entender por que você está preso nessa situação. Mas, além da parte negativa, também é importante ver a parte positiva. Por que você ainda está nessa situação? Às vezes a situação ela tem um elemento positivo, que nem sempre é óbvio, que te mantém preso nessa situação. Fora isso, se você decidir encerrar mesmo uma situação, é importante que você agradeça por essa situação. Mesmo que não tenha sido tão legal assim. Ela teve coisas a trazer. E muitas vezes o tempo lá na frente mostra com mais clareza, porque no momento a gente está ali machucada, cansada, exausta. O encerramento ele também pede uns movimentos de ação assim que são exaustivos em alguns casos. E aí, quando a gente está cansada, a gente só vê as coisas vermelhas, né? Só vê as coisas negativamente. E às vezes a parte positiva dessa história vai se manifestar lá na frente, né? O entendimento do que
questão te trouxe de positivo. Então agradeça, já agradeça agora, para poder encerrar mesmo a história. É difícil falar sobre encerramento assim de forma tão genérica, porque cada caso é um caso, tem inúmeros materiais, seja para falar como encerrar um relacionamento, como mudar de emprego, como reorganizar a casa, como organizar suas finanças. Tem uma série de materiais para isso, mas independente disso, eu acho que o que é mais doloroso do encerramento é a conscientização de que aquilo precisa acabar. Porque quando é uma coisa simples, a gente acaba com ali pronto. Não tem toda essa conversa que a gente está tendo. Ah, você não quer mais aquilo e tal, e você vai e faz, resolve. Se a gente está falando, tendo que ter essa conversa sobre encerramento, é porque é algo que é difícil de aceitar o fim, e por algum motivo. E esse é o grande ponto. Entender que você não pode ser você mesmo se você não encerrar alguns processos, que você não vai atingir os seus objetivos se você não encerrar alguns processos, é fundamental para você ter clareza no seu caminhar. E talvez esses recursos que você está ansiando tanto, seja dinheiro, seja tempo, seja energia, seja amor, são recursos que estão tentando tampar um buraco de uma outra área. Porque você não quer encerrar um processo porque está difícil. E se está difícil, procure ajuda, porque você também não precisa encerrar sozinho. É difícil olhar essas coisas com neutralidade suficiente para administrar bem o processo. Tem algumas coisas que são muito delicadas e que a gente não consegue fazer. Então, se sentir necessidade, procure ajuda. Procure ajuda, né, dentro da área que você quer encerrar o processo, procure ajuda. Mas é isso, acho que a gente vai começar em breve aí uma sequência sobre recursos, e eu sinto que as equipes queriam começar essa sequência falando sobre encerramento, sim. Às vezes o encerramento é até uma questão de crença mesmo, né? Porque crença eu preciso deixar para trás para eu poder manifestar a vida que eu quero. O que eu preciso parar de ter preconceito ou de evitar para que eu possa viver de um jeito diferente? Porque do jeito que eu tô fazendo até agora não tá dando certo, eu não tô chegando onde eu quero. Então eu imagino que nos próximos dias a gente vai falar bastante sobre recursos, mas faz todo sentido que a gente comece falando sobre recursos, a gente falando sobre encerramento, porque é isso, a gente está vivendo numa sociedade maximalista, hedonista, viciada no exagero, na ostentação. E aí nós queremos muitos e muitos recursos, sendo que na verdade a gente não gere bem os recursos. E para começar a gerir bem os recursos, a gente tem que aprender a encerrar o que rouba recursos. Porque é diferente daquilo que pede recursos, mas te devolve outros recursos, né? Tem coisas que são um buraco sem fundo. Isso vale para objetos, para situações, para pessoas, relacionamentos, situações profissionais. Tem coisas que são buracos sem fundo. E por mais que você ganhe recursos, nunca serão suficientes. Então, se você não aprende a encerrar, não adianta você pedir mais, porque nunca vai ser o suficiente. Acho que é isso, amados. Se você gostou dessa mensagem, gostou da energia, hoje a energia ela tá bem diferente, porque são 3 equipes diferentes. Mas como eu disse, existem esses 3 sistemas que eles têm 3 propostas diferentes.
quando eles foram canalizados, né, quando eu os canalizei, é nítido que eles atuam em áreas muito diferentes, assim, eles são complementares, mas diferentes. Então, se você se sentiu interessado em trabalhar o seu eu interior através do vórtice, trabalhar suas relações através do tear de Vênus, ou lidar com as suas manifestações através do portal de Júpiter, é só entrar em contato comigo no link que está aqui na descrição da mensagem. Que hoje seja um dia de muitas reflexões e de percepções do que precisa ser encerrado. É isso e até amanhã.